Nesse tutorial, vamos entrar no processo de documentação. Nós vamos dividir esse vídeo, ou falar sobre documentação, em 5 momentos. Cotas, no caso, cotas externas, depois cotas internas, detalhamento, depois textos e etiquetas. Na planta baixa, dá um duplo clique. Vou falar rapidamente sobre cotas. Antes de tudo isso, um pouquinho sobre configuração. É simples e vou falar somente aquilo que é necessário para nós. Então, vou usar cota alinhada. Vou clicar aqui na opção Edit Type e vamos falar o que é necessário para nós. Para não gravar em cima de uma configuração já existente, vamos duplicar e vamos escrever cotas ou dimensão, como vocês queiram. E nós vamos fazer umas configurações rápidas aqui. Primeira coisa, eu posso usar aqui do artifício do tamanho do texto. O tamanho do texto está 2.5. Pela norma ABNT, o texto nos nossos projetos tem que ficar entre 2.8 até 1.8 de tamanho. Texto offset é a distância da linha da texto da cota. Nós podemos diminuir bastante esse valor, como para 0.3 aproximadamente. Aqui, se você quiser escolher o tipo de fonte, Arial, não tem problema nenhum. E aqui eu posso configurar que ele sempre faça a minha cota em metros. Então, se por acaso eu digitar UN e fazer esse projeto em centímetros ou milímetros, ele vai sempre respeitar a minha cota em metros. Então é importante deixar em metros aqui também. Ok? Na configuração de cima, nós temos algumas coisas que é interessante. Eu posso escolher o tipo de seta, no caso tem uma diagonal. Posso usar outro de tipos de setas em formato de dots, triângulo, né? A própria seta 90 graus. Enfim, eu tenho bastante opções de configuração. No caso aqui, eu vou usar a própria diagonal de 3 mm. Vou apertar OK. Então, são configurações simples, onde eu posso vir com o mouse e mandar cotar de uma face a outra. Tome cuidado que eu posso cotar por faces da parede ou pelo centro da parede. Posso cotar pela face das paredes. Posso clicar aqui. Posso clicar, por exemplo, aqui e puxar a minha primeira cota. Ok? Importante dizer que estou trabalhando em escala 1:100. Se eu mudar minha escala 1:50, olha só o que acontece com o meu texto, ele diminui. Se eu passar a escala 1:20, ele vai diminuir mais ainda o meu texto, só que a escala no desenho vai estar maior. Então, comparado com o AutoCAD, a gente tinha o costume de criar várias configurações de cotas para diversos tamanhos de escalas. Aqui eu não preciso. Eu deixo a escala que eu quero, 1:100, 1:50. E o tamanho da escala que for aparecer aqui é a medida real no papel. Nós temos que entender que nós estamos configurando 3 mm, ou no caso 2,5 mm no papel de representação. Ok? Achar que o texto está muito grande ou a seta está muito grande é em função das normas do ABNT. Como eu disse, texto tem que ser 3 mm, 2.8 a 1.8. Então, por isso que eu posso vir aqui no meu texto, de repente passar para 2 mm o tamanho dele. Ok? Escala 1:100. Esqueça que passando 1:50, ele vai manter sempre os 2 mm. O que vai aumentar é o tamanho do desenho. Por isso que o meu texto vai diminuir um pouco mais. Então, nós temos que usar então uma coerência
de impressão do papel. Cuidado com isso, ok? Então estou puxando aqui uma cota, 2,5 ou 2 milímetros de altura, ok? Não podemos de jeito nenhum em escala 1 para 100 deixar 2,5, escala 1 para 50 deixar 2. Isso é fora de norma. Se você determinar o tamanho do texto, pensando somente no tamanho do texto, em todo o projeto em 2,5, eu tenho que manter 2,5 independente da escala. Ok? Então, eu vou voltar para cá, deixar aqui com o tamanho de 2, ok? E eu posso trabalhar com o tamanho que eu achar de escala necessária. Então, precisar cotar, eu posso puxar cotas tranquilamente. Então, eu posso puxar de ambiente para ambiente tranquilamente, como eu estou fazendo aqui. Posso configurar essas extensões. Como funciona? Vou vir com o mouse, vem aqui no Edit Type, com a cota selecionada, e tanto o Dimension Extension, tá, 2 mm e 4, é essa distância que está colocando aqui para fora. Então, por exemplo, eu posso deixar com 1 milímetro essa extensão. E essa outra medida, que 2,4, é esse trecho aqui. Também eu posso deixar com 1 milímetro também. Aperto OK. Olha só o que acontece, ele diminuiu. Caso você queira diminuir o tamanho da seta, eu tenho que vir aqui em Manager, clicar aqui Adicionar Settings. Em setas eu posso configurar esse padrão. Não esqueça que em setas estou usando a configuração chamada diagonal 3 mm. Então eu posso vir aqui em Manager, setas, procuro aqui o diagonal 3 mm que estão aqui em cima, posso duplicar e eu posso falar que agora é o diagonal, por exemplo, de 1 milímetro. E claro que eu vou passar aqui para 1 milímetro. Feito isso, ok. Então criei em Manager, em setas, uma nova seta. Dentro do software Edit Type, agora eu configuro aquela seta diagonal para 1. Ok? Deixando o desenho de repente um pouco mais agradável. O nosso modelo. Então pode aumentar um pouco mais aqui, diminuir um pouco mais aqui, vai ficar a critério de vocês sobre isso. Quero deixar esse espaço mais próximo, seleciono ele também, posso vir em dimensões e esse espaço texto offset posso colocar 0. Coloquei, repare que ele se aproximou um pouco mais ainda, tá? Então as configurações vocês vão determinando, vão ajustando de acordo com o que vocês precisarem, tá bom? Feito isso, nós vamos cotar tranquilamente o próprio software. Repare que ainda nós estamos falando sobre tutorial, e nós teremos uma aula só sobre cotas. Mas a maneira de cotar, depois de configurado, muito parecido do que o próprio AutoCAD. Então puxei algumas cotas aqui, que não vejo dificuldade nenhuma no processo. No próximo vídeo vamos falar sobre cotas internas.